Vamos abrir nossas Bíblias, Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Vamos ler aí o verso 1 e depois o versículo 5. Romanos, capítulo 5, verso 1, depois o verso 5 em diante. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, ou que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvo da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliado, seremos salvos pela sua vida. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, Hebreus, capítulo 9, o versículo 11 até o 14, e depois o verso 22. Hebreus 9, capítulo 9, versículo 11 a 14, e depois o verso 22. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bode e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santifica quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos a um Deus vivo. O verso 22. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ou, algumas traduções, não há remissão. É o mesmo sentido. Algumas têm pecados, outras não. Remissão de pecados. Vamos orar. Senhor, mais uma vez nós entregamos em Tuas mãos a Tua palavra. Também nos confiamos, ó Senhor, diante de Ti,
Pedimos ao Teu Espírito Santo que assim nos supra, ó Senhor, com tudo que nós precisamos. Nos capacita para Te ouvir, capacita também para falar. Vence em nós tudo aquilo que não provém, que é contrário a Ti. Que nenhum pensamento contrário ao Teu conhecimento e à Tua vontade se levante diante da Tua palavra. Te pedimos ao Senhor que seja o suporte para nós essa noite, para que assim possamos, ao Senhor, ver o Senhor e compreender aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Nós Te bendizemos, ao Senhor, por estarmos reunidos diante e em comunhão com Tua palavra. Pedimos que ela seja viva, mais uma vez, que ela seja real aos nossos corações. Nós suplicamos ao Senhor, nos capacita para ver algo além da letra, para tocarmos o Senhor mesmo através da Tua palavra. É assim que nós oramos e confiamos em Tuas mãos, para que possamos, ó Senhor, sermos ajustados conforme a vontade do nosso Pai. É o que nós Te pedimos e é em Teu nome que nós oramos. Amém. Nós consideramos, junto com os irmãos, um pouco sobre a oração de João 17. E nós estamos fazendo isso apenas por uma direção do Senhor mesmo, desconectando um pouco do assunto geral. Mas, quando nós olhamos para aquela oração de João, no capítulo 17, nós encontramos ali o que há de mais puro e mais sublime. Então, se nós queremos saber qual que é a realidade espiritual da vida e da comunhão daquilo que nós temos visto sobre o candelabro de ouro puro, nós encontramos naquela oração. Porque não há nada, queridos irmãos, que possa nos sustentar na vida de comunhão uns com os outros, a vida da igreja, senão aquela comunhão eterna do Pai e do Filho, a qual, então, pela sua obra realizada, nos colocou junto dele como igreja de Cristo. Não apenas como indivíduos, mas como igreja de Cristo. Porque naquela oração, o Senhor Jesus mostra qual é a vontade do seu coração. E a vontade do Senhor Jesus é que, assim como Ele era com o Pai, nessa relação de comunhão, o Pai e o Filho, também sejam eles, não Ele, não alguém, não indivíduo, sejam eles em nós. É claro que eles ali, primeiramente, são os discípulos. Mas aquela oração ela é tão bonita em todos os seus detalhes, que o Espírito Santo não deixou de fora um versículo. E todos aqueles que vierem a crer no seu nome. Então aqui nós estamos, porque todos nós cremos no seu nome. Então eles são ou é a igreja. Não é? Então a igreja foi colocada para ser participantes dessa comunhão. Comunhão com o Pai e com seu Filho. Essa é a única comunhão capaz de sustentar a verdadeira comunhão dos santos. Não há outra realidade, não há outra tentativa. Nós somos colocados nessa realidade espiritual do Pai e do Filho, por meio do Espírito Santo. Aquela oração do Senhor Jesus fala de comunhão. Fala da comunhão dele com o seu Pai, a comunhão do Pai com o Filho, do Filho com o Pai, como nós falamos, da glória do Pai, da glória do Filho e da glória da igreja. Para que eles sejam glorificados também, com a glória que o Filho teve junto do Pai. Essa é a oração do Senhor Jesus. Para que a igreja também seja participantes da mesma glória que o Filho teve junto do Pai. Essa é a oração do Senhor Jesus, esta é a vontade do coração do Filho. Então a igreja foi colocada aí junto dele, para essa comunhão tão excelente, a comunhão do Pai e do Filho.
Se nós não vermos esta comunhão, será impossível viver a vida de comunhão uns com os outros. A comunhão uns com os outros está dentro desta comunhão, é a base. Então nós temos que olhar para esse Deus triuno, ainda que aquela oração ela está sendo feita pelo sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus. É claro que, em primeiro lugar, é o Filho que está orando ao Pai. Não encontramos ali diretamente a menção do Espírito Santo, mas o Espírito Santo tem que estar envolvido ali, e nós vamos falar um pouco sobre isso, porque esse Deus triuno, em nenhum momento, nem na eternidade, nem na sua manifestação no tempo, foi separado por algum motivo. 3 pessoas distintas, mesma essência e mesma natureza. Elas nunca podem ser separadas. Então, naquela oração, ainda que seja essa relação do Filho orando ao Pai, em primeiro lugar, essas 2 pessoas, e falando em oração de algo que seria, então, participante dessa relação do Pai e do Filho, falando então da igreja, porque esse é o assunto da oração do Senhor Jesus para com seu Pai, não é? Que o Pai fosse glorificado nele e que ele pudesse glorificar o seu Pai e que eles também, a igreja, agora pudesse glorificar o Filho e também o Pai. Esse é o assunto da oração que expõe o coração do Senhor Jesus. Então, mesmo que nós sabemos que quem está falando é o Filho, uma pessoa, falando em oração com o seu Pai. Basicamente, aquela oração, então, está falando dessas 2 pessoas e incluindo no assunto dela a igreja, a qual o Senhor chamou para isso, para ser participantes. Mas, quando Ele diz que o desejo, a vontade do Pai e do Filho, que eles fossem um como nós, ainda que essa oração está se referindo ao Filho e o Pai, entre o Filho e o Pai, nós não podemos deixar à parte, nesse nós aí, a pessoa do Espírito Santo. Não podemos. Em primeira mão, é o Filho e o Pai, sem dúvida. Nós, o Pai e o Filho. Mas não podemos esquecer e colocar à parte, de lado, a pessoa do Espírito Santo. Não podemos. E na reunião passada nós lembramos que o Senhor Jesus, depois da sua ascensão, Ele ocupou o seu trono. E é Hebreus mesmo que vai dizer o que sobre esse Senhor Jesus que está no trono. Que mesmo Ele estando lá no trono, Ele continua, ou Ele vive sempre para interceder por nós. Mas o fato é, Ele está no trono. E junto desta verdade, nós lembramos Romanos 8, falando do Espírito Santo, que é Ele que sabe ligar terra e céu, porque nós não sabemos orar como convém, ou não sabemos ligar adequadamente terra e céu. E graças ao Senhor, então, porque temos o Espírito Santo. E lá é dito que esse Espírito, Ele também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, nosso Senhor Jesus, mesmo estando lá no seu trono, é o nosso intercessor. Mas o Espírito Santo, enviado do céu para isso, é Ele que intercede por nós. Agora, na oração de João 17, o nosso Senhor Jesus, o Cristo Jesus, homem, porque ali Ele está como homem, Ele está na terra. E seu Pai Celestial está no céu. E a pergunta é, quem irá interceder? Quem irá unir esta oração? Quem vai ligar terra e céu? Porque Ele é um homem. Ele está ali como homem. E Ele precisa ser ligado como homem ao seu Pai Celestial.
Porque senão nem mesmo ele precisaria orar. Se nós olharmos ali ele como Deus mesmo, que ele é Deus, então por que ele precisaria orar como homem? Então ele não precisaria orar. Então ele ora como sumo sacerdote, como homem. E como homem ele precisa de um intercessor. E este intercessor é o Espírito Santo. Então é ele que leva esta oração ao Pai. Porque o Espírito Santo esteve, queridos irmãos, envolvido em toda a vida humana do nosso Senhor. É pelo Espírito eterno que ele obteve uma eterna redenção. Não apenas uma redenção realizada na cruz, mas é pelo Espírito eterno que ele levou o sangue daquela cruz. Ele levou esse sangue diante de Deus. E quem pode selar essa obra de redenção? Porque é mais do que uma redenção realizada para nós em favor dos homens. Esta é a conhecida redenção, o resgate, o sangue derramado naquela cruz. Mas há um selo e há uma apresentação, há uma entrega desta redenção diante de Deus, o Pai. E essa foi realizada por meio do Espírito Santo, porque ele é o Espírito eterno. E foi ele então que estava ali, envolvido diretamente com a redenção, ou resgate, ou a obra que Cristo realizou na cruz. É por isso que nós também fizemos mais duas considerações a respeito de dois derramamentos. Nós acabamos de mencionar aqui a necessidade de que o Espírito Santo interceda por nós. Ele é o intercessor. Ele habita em nós. Ele que intercede pela igreja. É por isso que as nossas orações têm acesso ao Pai. Então pense nisso. Por isso que esses dois derramamentos também são fundamentais. O sangue derramado e também o Espírito Santo derramado. A mesma unção, irmãos, o mesmo óleo que foi derramado, porque óleo na Bíblia fala do Espírito Santo. O óleo da unção, que foi derramado, no Salmo 133, por exemplo, que foi derramado sobre o cabeça, a figura ali do sumo sacerdote. E porque foi derramado sobre o cabeça, a unção, este óleo, o Espírito Santo, derramou sobre o cabeça. E porque foi derramado sobre o cabeça, essa unção e esse óleo pôde cobrir ou ser derramado por toda a veste daquele sumo sacerdote. E essa veste fala então do corpo de Cristo. A mesma unção, o mesmo Espírito que foi derramado sobre o cabeça, agora foi derramado sobre a igreja. A mesma unção. Então esses dois derramamentos que nós acabamos de ver aqui, em Romanos e Hebreus, fala desses dois derramamentos. Fala desse amor de Cristo, do sangue derramado, daquele que deu a sua vida por aqueles que de fato não têm nada e não merece nada, não é? Quem morreria por estes? Por um bom, talvez alguém se animaria a dar a sua vida, mas não foi assim. Ele demonstrou o seu amor, dando sua vida por aqueles que de fato nada merecem. Ele demonstrou o seu amor. Mas irmãos, o que nós poderíamos saber sobre esse amor? O que nós poderíamos entender sobre essa comunhão do Pai e do Filho? O que nós poderíamos saber sobre isso? Praticamente, quase nada. Se não fosse pelo Espírito derramado. Se não fosse por esse amor manifestado pelo Espírito Santo, nós nem mesmo saberíamos o significado do sangue. Nós nem mesmo saberíamos o valor daquela cruz. E jamais poderíamos viver essa comunhão que vivemos uns com os outros. E os irmãos, se nós estendermos o assunto da comunhão, você vai descobrir que a nossa comunhão também é com o sangue de Cristo.
E por isso podemos ter comunhão uns com os outros. Sabe, irmãos e irmãs, se nós caminharmos nessa verdadeira comunhão uns com os outros, essa comunhão genuína uns com os outros, nós caminharmos nela fielmente, nós iremos, com toda certeza, cada vez mais, ver a comunhão e a centralidade do nosso Senhor. Entendeu? Quanto mais nós caminharmos na comunhão uns com os outros, mais nós chegaremos, se essa comunhão for baseado nisso que acabamos de falar. Se ela for baseado nisso, quanto mais nós vivemos a comunhão uns com os outros, irmãos, mais nós conheceremos e provaremos do nosso Senhor. Sempre será assim. Porque assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós. Quanto mais nós caminharmos numa comunhão verdadeira uns com os outros, nós chegaremos com mais profundeza e revelação do nosso Cristo. E se a nossa relação de comunhão com Cristo é genuína, então escute bem isso e preste bastante atenção. Se a nossa comunhão agora com o nosso Senhor, ela é verdadeira, mas nossa comunhão uns com os outros será real. Então, se estamos falando que temos comunhão com Cristo, e a nossa comunhão uns com os outros não se intensifica, então, no mínimo, nós devemos ir diante do Senhor para examinar que tipo de comunhão é que nós temos tido com Cristo. Toda comunhão genuína com Cristo deve nos levar a uma profunda comunhão uns com os outros. E toda comunhão uns com os outros vai nos levar a uma profunda comunhão com Cristo. Guarde isso, porque essas duas coisas estão ligadas. Então que o Senhor nos ajude, porque é pela igreja, é isso que Paulo vai dizer na carta aos Efésios. É pela igreja que a multiforme e sabedoria de Deus se tornará manifesta, conhecida. A gloriosa sabedoria de Cristo será manifesta, conhecida na igreja. Então guarde isso no seu coração e pondere sobre isso. Então quanto mais comunhão temos uns com os outros, mais avançaremos na comunhão com o nosso Senhor. E quanto mais nós falamos que temos comunhão com Cristo e avançamos na vida de comunhão, então isto é real. Caso contrário, é no mínimo fragmentado ou parcial. Então, nós temos que considerar essa pessoa do Espírito Santo naquela oração. Ali está, de alguma maneira, o Espírito Santo, o intercessor. Como nós falamos, ele esteve envolvido em todo o ministério do Senhor Jesus. Nem mesmo os discípulos que andaram a seu lado. É por isso que João, no capítulo 14 e 16, ele vai falar sobre o ministério do Espírito Santo. É por isso que ele vai dizer que é convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Irmão, se ele não vir, nada saberíamos sobre consolação, sobre justificação e sobre redenção. Se ele não assistisse ou fosse assunto junto com o nosso Senhor Jesus no céu, o Pentecostes não aconteceria. Tendo ele obtido eterna redenção. Essa é a entrada do sumo sacerdote lá no Santíssimo Lugar, na presença de Deus. Porque quais são as duas coisas que lá na figura o sumo sacerdote levava naquele lugar fechado, que só ele entrava, Santo dos Santos? Você sabe? Quais são as duas coisas? Só tem duas coisas que o sumo sacerdote introduzia dentro do Santíssimo Lugar. Porque o que era o Santíssimo Lugar? O lugar da glória, da presença de Deus, não é?
Não é essa a figura? Então, Hebreus está dizendo a realidade do sumo sacerdote. Ele está falando, olha quem é o verdadeiro sumo sacerdote. E quando ele então entra no Santíssimo Lugar, na presença de Deus, ele entra com o sangue diante de Deus, tendo ele obtido a eterna redenção nesta hora. E ele entra com o incensário, que são as orações do santo. A nossa garantia, irmãos, é que ele entrou com o sangue e apresentou diante de Deus. E é por isso que se ele entrou, nós entramos. Se ele está lá, nós estamos. É por isso que Hebreus fala da eterna redenção. Hebreus não fala de redenção. E isso é uma grande diferença. Então o Espírito Santo sela ali, diante de Deus, que esta redenção realizada aqui, na terra, porque aquela cruz e aquele sangue vertido ocorreu aqui, no tempo e na história. Um homem verdadeiro derrama o seu sangue. Aquela cruz é real. Ela não é fictícia. Aquela cruz, ela não é fictícia. Ela é real. É uma cruz colocada. E ali era o lugar daqueles que eram malditos. Mas ele não era maldito. Mas ele foi colocado ali como maldito. Por causa da nossa maldição. Então caiu sobre o nosso Senhor Jesus. Esta cruz ocorreu no tempo e na história. É por isso que esse verbo, ele se fez carne. Porque ele veio para cumprir com todos os desígnios do propósito de Deus, veio. Mas ele veio como homem para morrer. Então, esta é a redenção. E ele foi o nosso resgatador. Então, quando o Hebreus vai falar agora da eterna redenção, há uma palavra a mais. Então, na obra redentora. E ela tem que ser considerada. Então, quando ele é assunto aos céus, sela-se diante de Deus, por causa do sangue que foi apresentado. Levando com ele o incensário, que fala das orações dos santos. Compreende, irmãos? Que o Espírito Santo está aí envolvido. É depois, chamemos assim, é depois dessa apresentação, dessa cerimônia, dessa festa diante de Deus, é que o Espírito Santo é derramado. Mas primeiro, um sangue derramado e apresentado diante de Deus. Depois, o Espírito da promessa foi enviado. E nós temos Pentecostes. E o Espírito Santo foi derramado. E ele é o nosso intercessor de todas estas realidades espirituais e eternas. Então, possamos considerar isso naquela oração tão importante. Uma oração tão bonita de se meditar. Então, nós ali envolve o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim como quando, lá em Gênesis, nós já lembramos disso. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Façamos, envolve novamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então que o Senhor nos ajude a manter isso, para que possamos seguir na nossa caminhada cristã. Então o Espírito Santo esteve envolvido nos lugares em que os discípulos não participaram. É por isso que é conveniente que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá. Irmãos, se o Consolador não viesse, nós não saberíamos o significado da sepultura. Porque os discípulos não viram o que aconteceu lá, nas regiões mais profundas do abismo. Quem poderia trazer para nós o significado do sepultamento do Senhor Jesus? É conveniente que eu vá, porque se eu for, o Consolador virá, e Ele ensinará
tudo a meu respeito. Ele falará sobre toda a minha obra e vai expor de maneira tão completa o que foi realizado naquela cruz. Sua morte, seu sepultamento. Quando ele vai então tomar aquela chave e trancar a chave da morte e do inferno. E também ir em busca de toda a alma perdida. E graças ao Senhor que Ele fez isso. Por isso que ninguém vai poder dar nenhum tipo de desculpa. Então isso aconteceu naquela sepultura. Porque o Espírito Santo estava lá. Abre em Romanos, no capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Olha o versículo 11. Diz assim. Vamos ler a partir do 9, apenas para dar o sentido aí, mas eu vou destacar o 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Veja essa expressão interessante aí, e de muito significado, porque aqui ele é chamado de Espírito de Cristo. Aqui ele não é chamado de Espírito Santo, não é chamado do Espírito de Deus, mas ele é chamado do Espírito de Cristo. Então, irmãos, quem mais conhece sobre Cristo, senão o Espírito de Cristo? Certo? É por isso que é conveniente que ele vá. Porque havia coisas que nem mesmo os discípulos sabiam. E havia revelações que nem mesmo os discípulos entendiam. Eles vieram a entender e compreender a grandeza e a profundidade daquela cruz e da sua ressurreição quando o Espírito foi derramado. Eles foram compreender e ter uma dimensão do amor de Cristo quando o amor de Deus foi derramado, Romanos 5, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você viu ali que nós lemos a respeito dos dois amores? O amor derramado pelo Espírito Santo, amor derramado pelo Espírito Santo. E o amor demonstrado pelo Filho, através do sangue. Não é? Ele demonstrou o seu amor, morrendo por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele demonstrou o seu amor, por meio da obra da cruz, pelo sangue derramado. Agora esse amor se tornou real, porque o amor de Deus foi derramado pelo derramamento do Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. E esse Espírito então agora habita em nós, mora em nós. O Espírito que está aí, de Cristo, como está mencionado aí no verso 9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Não é interessante pensarmos sobre isso? Claro que nós sabemos que Paulo está falando, sim, de salvação. Quem não tem o Espírito não nasceu de novo, não é salvo. Mas não é interessante? Se nós não considerarmos o Espírito de Cristo, como que nós podemos nos apropriar também das belezas e do entendimento de Cristo? Porque é Ele, irmãos, é Ele, o Paráclito, o Espírito Santo. É Ele que dá acesso entre terra e céu. Foi lido Mateus 16 aqui. Quem é que liga terra e céu? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem pode ligar terra e céu? Pense na oração do Senhor Jesus, quando Ele ora aquela oração a seu Pai. A oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus. E agora? Nosso Senhor Jesus novamente está na terra. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quem pode fazer esse vínculo e elo de comunhão? Porque os irmãos sabem que toda oração, ela é um elo de comunhão.
e uma comunhão íntima. Então, novamente, o Espírito Santo faz esse elo nesta oração do Filho na terra com seu Pai Celestial. Né? Então, seguindo aí o verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Agora olha o verso 11, então. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus. Viu? Quando Jesus ressuscita, irmãos, ele sai da onde? Da morte. Ele sai daquela sepultura. Quem foi que ressuscitou a Jesus? Então olhe para a sua Bíblia novamente e acompanhe o versículo. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus, da onde? Dentre os mortos. E o que mais que ele fez? E esse mesmo que ressuscitou, você está vendo a importância de considerarmos isso? Então, o Espírito Santo tirou Jesus dos mortos, e esse mesmo o ressuscitou. E é esse mesmo, então, que ascendeu junto dele, naquela celebração, quando, então, o sangue está sendo aspergido diante de Deus. Por isso que Hebreus vai fazer menção do Espírito eterno. Quem está lá, novamente? O Espírito de Cristo. Selando a obra que o Filho realizou aqui. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 17 e 19. Para os irmãos entenderem a importância de fazermos essa consideração que estamos fazendo hoje. Estamos fazendo isso para entendermos a importância e como podemos viver a vida de comunhão com nosso Pai e com o Filho. Como que podemos avançar nessa plena comunhão com Ele? Então, penso, queridos irmãos, que sem, pelo menos, aí mencionarmos algumas coisas sobre isso, nós não iremos tocar toda a realidade dessa comunhão. Porque ela é base para esta comunhão aqui. Ela é base. Então nós precisamos, de alguma maneira, adentrar nela, para que ela seja o alicerce da nossa vida e possamos compreender que, assim como o Pai glorificou o Filho, e o Filho glorificou o Pai, agora também a Igreja glorifica o Filho. E assim como o Filho para o Pai é uma glória, assim também a Igreja para o Filho é uma glória. Assim como o Filho possui sua glória e o Pai a sua glória, a Igreja possui também, queridos irmãos, sua glória, sua beleza, dentro do plano eterno de Deus. Essa é a vontade do Senhor naquela oração. Como és tu, ó Pai, em mim. Aí está a unidade tão bonita do candelabro de ouro. A verdadeira e genuína unidade está ali, naquela oração. A unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Indissolúvel. Por isso que ela está aí até hoje. Quantas lutas a igreja passou, quantas adversidades, quanta frieza, e talvez esteja passando por frieza. Quantos altos, quantos baixos. Não é? Mas ela está aí. Até os dias de hoje. Porque ela possui uma glória. A glória de Cristo. É por isso que se nós caminhamos na comunhão, cada vez mais nós iremos ver a glória de Cristo. E quanto mais nós falamos que estamos vendo a glória de Cristo, mais nós estamos vendo a glória dos irmãos. Porque quando você vai meditar sobre Paulo, você vai descobrir que os irmãos era a glória de Paulo.
Agora a pergunta é, queridos irmãos, avançamos na comunhão nesse sentido? Os irmãos, o irmão, a irmã que está ao seu lado, é para você uma glória? Porque se não é, queridos irmãos, Cristo também não é. Mas se é, Cristo também é. Cristo, o cabeça e corpo, estão ligados por meio da mesma unção. O mesmo óleo que derramou sobre o Senhor Jesus foi derramado sobre a igreja. É para nós, nossos irmãos, uma glória. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude. Então o Salmo 133 será realidade para nós. Será uma satisfação. Estar satisfeito em Cristo é estar satisfeito na comunhão uns com os outros. Ó, como é bom e agradável viverem unidos nesta união do Pai e do Filho, na comunhão doce do Espírito Santo, porque Ele é o Espírito de comunhão. Então, que o Senhor nos ajude. Então, foi esse Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. Em 1 Coríntios, nós estamos abertos aí, então, verso 17, 18 e 19. Em especial 19, veja, para os irmãos entenderem essa expressão que citamos. É conveniente que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Eu estou citando João 14, o que nós vamos ler é 1 Coríntios 15. Aí. Então está assim, se Cristo, então observe, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Agora nós já sabemos como que Cristo foi ressuscitado, tá certo? Se você já sabia, amém. Mas se não sabia, ficou sabendo. Para que isso não fique místico no seu coração. Como que Cristo ressuscitou? Como que aquele túmulo ficou vazio? Então, à luz da palavra de Deus, está explicado. Por que o túmulo ficou vazio? Ah, não sei, acho que... Para que não caiamos numa cilada, talvez, aí, daquela de alguns judeus por aí. Né? Então, entendemos, à luz da palavra de Deus, como que foi que Ele ressuscitou. Então, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda permaneceis nos vossos pecados. Verso 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, pereceram. Ele está falando, então, se vocês não creem nisso, se nós não cremos que o Espírito Santo ressuscitou a Jesus dentre os mortos, então o verso 19 seria para nós. Se nós entendermos como que foi que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, e também cremos naquele que ressuscitou, então o verso 19 é para aqueles que não creem. E o resultado é negativo aí. Certo? Ele vai dizer assim, se nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. Mas se o Espírito Santo selou isso, e foi Ele que ressuscitou a Jesus, e nós assim cremos que Ele o fez, sabe o que isso significa? Um selo de que assim como Ele foi ressuscitado dentre os mortos, pelo Espírito Santo, nós que temos o Espírito de Deus habitando em nós, também irá nos ressuscitar dentre os mortos. E o mesmo Espírito, então, que glorificou a Jesus, glorificará os nossos corpos. E não teremos mais corpos mortais. Então, o corruptível será absorvido por aquilo que é incorruptível. Não é bonito? Será que o nosso coração se alegra com isso? Então é conveniente que o Senhor Jesus de fato fosse, para que Ele falasse esta verdade ao seu coração, ao meu coração. E os discípulos viessem compreender o sentido mais intenso da ressurreição de Cristo. Então o Espírito Santo faria a mesma coisa.
Então nós não precisamos se preocupar tanto com este corpo aqui de morte. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus irá nos ressuscitar. E receberemos corpos glorificados. Então, que o Senhor abra os nossos olhos para vermos essa obra e esse ministério tão importante do Espírito Santo. E esse derramamento que foi, então, realizado por Ele. E é por isso que nós podemos, por este amor, o amor derramado, vivermos essa vida relacional uns com os outros. Porque se nós olharmos na nossa tentativa de comunhão uns com os outros, nós seremos frustrados. Mas se nós olharmos para esse amor derramado, então poderemos viver uns com os outros, né? Este mesmo amor aí. 10 minutos que temos, vamos ali para a primeira porção que lemos de Romanos, no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 novamente, falando então desse amor que foi derramado aí. Vamos considerar um pouquinho desses 10 minutos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio da obra que Cristo realizou, porque a justificação trouxe paz com Deus. Essa paz nos foi testificada e selada, porque o Espírito Santo, então, testificou isso ao nosso coração. Se Cristo não realizasse essa obra, nós não seríamos justificados. Se nós não fôssemos justificados, não teríamos paz com Deus e paz no nosso coração. Então, quem sela e quem testifica esta obra justificadora e traz paz ao nosso coração é o Espírito Santo. Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz. Porque a ideia aqui, queridos irmãos, é que um acesso nos foi dado. Certo? Quando o Senhor Jesus sobe aos céus e Ele envia do seu Espírito, crie uma cena, uma imagem aí para te ajudar. É uma questão da nossa fé, mas nós também fomos justificados pela fé. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Nosso Senhor Jesus subiu aos céus e Ele derramou do seu Espírito. Você pode chamar isso daqui, irmãos, de acesso, se você quiser. Ou de vínculo, ou de elo conosco. Acesso. O versículo 2 vai dizer assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. Está aí. Acesso pela fé a esta graça. Agora abra um texto comigo na carta aos Efésios, para que isso fique mais claro, este acesso aí. Capítulo 2 da carta aos Efésios, versículo 16. Vamos ler aí o 13 também. Efésios capítulo 2, vamos ler primeiramente o 13. Está assim: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Certo? Falando dessa mesma obra aí, a obra de justificação. Fomos aproximados do sangue de Cristo. O versículo 17. Vamos ler toda a sequência aí. Verso 14. Porque Ele é a nossa paz de novo. Está vendo? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ele está falando que essa obra foi tão importante e poderosa, né, que essa obra ali de justificação nos trouxe um acesso por meio de Cristo. Se nós parássemos aqui, irmãos, nós ainda estaríamos sem muito sentido. Como que tudo isso pode ser verdadeiro para nós? Porque nenhum de nós estava no dia que essa obra foi realizada naquela cruz. Ninguém de nós pôde ver o Senhor naquela cruz. E muito menos ver o seu sangue vertido daquela cruz.
Mas o fato é que pela fé nós cremos que o seu sangue foi derramado e nós fomos justificados por ela, pela fé nele. Então essa fé é tão poderosa, né, essa fé na obra de Cristo, que nos deu um tal acesso, que uniu a uma comunhão tão sublime. Pessoas tão diferentes, assim como judeus e gentios eram tão diferentes, assim também o sangue nos aproximou e nos uniu uns com os outros, porque nós somos tão diferentes quanto estes. Ou não somos? Somos tão diferentes quanto estes. Então, seguindo aí, porque Ele é a nossa paz, do qual de ambos fez um. Está vendo aí que o sentido é o mesmo da intercessão de Jesus, lá na oração de João 17? É a mesma. Veja o que esse sangue fez. Ele dos dois fez um. Então o sangue não só trouxe paz, mas ele trouxe união. Ele trouxe paz e união, do qual dos dois fez um. Tendo derrubado a parede de separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, novamente, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. E essa expressão ela é tão importante para compreendermos a oração de João 17. Porque assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles ali, sejam um homem. Um homem coletivo. Porque esse homem aqui não pode ser indivíduo. Portanto, o eles da oração ali de João também não pode ser simplesmente pessoas fragmentadas. Mas eles ali são um homem. Assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles, seja a igreja, seja esse homem, um conosco. Um só testemunho, um só corpo. Seja então eles conosco, porque isso foi a obra que Cristo fez, uniu de tal forma. Criasse aí em si mesmo um novo homem, fazendo novamente a paz. Está vendo quantas vezes aí? Paz, paz, paz. Né? E reconciliasse ambos novamente em um só corpo, com Deus, por intermédio da cruz. Você vê aí agora a pessoa do Deus envolvida? Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Lembra das palavras de Paulo, na oração de Paulo, na carta aos Efésios? A Ele, Deus o Pai, seja a glória, aonde? Na igreja e em Jesus Cristo. Não é? Porque a igreja também é a glória de Deus. Assim como a igreja é a glória de Cristo. Assim como Cristo é a glória do Pai. Então, seguindo, reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Está aí a cruz. Destruindo por ela a inimizade. Você viu quantas coisas ocorreu na obra de Cristo, naquela cruz? Não, é claro que o tempo, de fato, é tão curto, porque tantas são as realidades que nós poderíamos parar aqui. E sabe por que nós poderíamos parar? E sabe por que muitas delas já são deleite aos nossos corações? E porque nós podemos ouvir alguma delas e se alegrar no nosso coração? Não é? Você sabe por quê? Por um motivo só. Por causa que a unção foi derramada. O amor que foi demonstrado naquela cruz foi derramado em igual medida, mas com maior realidade, pelo Espírito Santo. Se nós pudéssemos convocar aqui os discípulos de Jesus, antes deles receberem o Espírito Santo, e perguntarem para eles sobre a realidade da obra da cruz, talvez eles não saberiam quase nada do significado. Entende isso, irmãos? Não venhamos a desprezar o ministério,
do Espírito Santo, que sempre esteve e está envolvido no propósito de Deus. Assim como és tu, ó Pai, em mim, sejam eles em nós. Basicamente, então, o assunto ali, se nós colocarmos a parte do Espírito Santo, basicamente o assunto é o Pai, o Filho e a igreja. E como viveríamos como igreja? Como viveríamos essa comunhão se a igreja está na terra? Então pense nisso. Quanto isso é importante. E quanto o envio do Espírito Santo lá em Pentecostes é fundamental para nossas vidas. Verso 17, vindo evangelizou, paz a vós outros que estavam longe, e paz também aos que estavam perto. Verso 18, porque por ele, ambos, então aqui está a palavrinha, a mesma, lá citada por Paulo em Romanos 5. Porque por ele, ambos temos acesso. Então lembre-se desse acesso, desse elo aí. Acesso ao Pai, você está vendo? Que o acesso aqui agora nem é com relação ao próprio Filho, mas é um acesso ao Pai. Porque sim, está claro que o Filho é o mediador entre os homens, né, e o Pai. Mas e o Espírito Santo? Então ele vai dizer assim, porque por ele, por Cristo, ambos temos acesso ao Pai, em um Espírito. Então agora está completo. Você viu aí as três pessoas envolvidas na obra do nosso Senhor, buscando realizar, conforme 1 João vai dizer no capítulo 5, um só propósito. Há três que testificam no céu, o Pai, o Palavra, o Espírito. E os três são unânimes em um só propósito. Então, quando nós olhamos para essa obra, nós encontramos essas três pessoas envolvidas para o cumprimento de um só propósito. E que nesse propósito, irmãos, a igreja foi colocada. Deus está obtendo para ele, esse Pai, está obtendo para ele sua família bendita, sua família suprema, a qual ele tem o seu filho, aquele filho que era que era singular, que era único. Mas que por causa desta obra aqui, ele se tornou então o primogênito entre muitos irmãos. E o Pai nessa hora, então, ele está obtendo para si uma família gloriosa. Porque a família de Deus para o Pai é gloriosa. E o Filho está tendo para si essa igreja também gloriosa. Ele está obtendo para ele uma noiva, conforme ele sempre quis. Essa noiva que está sendo então adornada, enfeitada. Então o propósito de Deus vai se cumprindo de maneira tão bonita. E Deus vai edificando a sua casa por meio desse Espírito Santo. Então aí você tem o quadro triuno, perfeito, completo. Sem deixar de lado a igreja, aquela que participa do propósito eterno de Deus. Então guarde isso. Para Deus, sua família bendita, com a grande expectativa de Deus, que todos os seus filhos sejam semelhantes, parecidos com o seu filho. Aquele que era mas não é mais. Ele é participando no meio de muitos irmãos. E o filho então vai obtendo para ele essa noiva tão gloriosa. Essa noiva que no Salmos 45, que fala do noivo e da noiva, você vai encontrar duas coisas bonitas ali. Lá vai dizer que aquele filho do homem, o rei, ali, é um rei majestoso e glorioso. Salmo 45. Mas você vai descobrir que a filha do rei, ela também é majestosa e gloriosa.
e Formosa. Então você tem esse casal ali formado. O Filho do homem, majestoso, mais do que todos. Porém, a filha do rei é a mais formosa e gloriosa. Por quê? Porque, irmãos, nada se compara à igreja do nosso Senhor. Então guarde no seu coração. Então o Espírito Santo está realizando exatamente isso. Os adornos na igreja da noiva, para que ela se torne cada vez mais semelhante ao nosso Senhor, semelhante a Cristo. O Filho que era une. Mas lá em Gênesis você vai encontrar uma expressão interessante ali, quando está falando de Adão e a respeito de Eva. E Deus vai dizer assim: não é bom que o homem permaneça só. Far-lhe-ei uma companheira, ou adjuntora, ou outra ideia, um complemento. Essa palavra, ela é, penso que perfeita. Um complemento. Porque o que é a igreja? O que é o corpo de Cristo? O que é a noiva de Cristo? Senão a sua contraparte. Não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o Filho une de Deus, eterno de Deus, fique só. Porque Deus sempre quis viver em companhia com o homem. Irmãos, isso é a oração do nosso Senhor em João 17. Sejam eles conosco. Porque isso é o propósito de Deus e a vontade eterna de Deus. Essa obra foi realizada para que isso acontecesse. Porque o pecado só interviu. Então ele realiza essa obra de redenção e obtém uma eterna redenção como um selo de que o propósito de Deus vai se cumprir. Porque é do coração de Deus e do Filho. E está sendo realizado por meio do ministério do Espírito Santo em nossos dias. Ele é que adorna a noiva pela palavra de Deus. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Espírito Santo tire a nossa venda para vermos o lugar em que estamos nele. Não há nenhuma glória nisso, queridos irmãos. Glória humana. Mas há sim para nós, e deve ser, nossa glória. Porque o que mais nos interessa? Essa é a glória, queridos irmãos, reservada para todos aqueles que estão unidos nele. Essa é a nossa glória, expressão usada por Paulo. Eu não estou criando algo aqui a respeito de glória. Os irmãos são a nossa glória, queridos irmãos. Se Cristo é glória para você, por que os irmãos não é? Eu acho que depois de tudo que nós meditamos juntos nessa noite, não faria o menor sentido. Não seria real, então. Se Cristo é a tua glória, então os irmãos é também. Deveria ser nossa glória. Então que o Senhor fale aos nossos corações. E desperte os nossos olhos para vermos a beleza dessa obra que foi realizada. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Espero que daquela paz primária que nós recebemos quando cremos no Senhor, que ela se torne uma paz intensa. Né? Porque ali a ideia é que foi um início de paz. Justificado, pois, mediante a fé, tendo paz com Deus, foi um início. Provamos de algo e ficamos até em paz. Mas que ela inunde os nossos corações. Que ela inunde, que ela tome conta do nosso ser. Com essa realidade. E para a qual, então, nós fomos chamados. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, mais uma vez, confiamos a Tua palavra em Tuas mãos. Somos gratos ao Senhor pelo Teu sustento, por essa noite.
pela Tua provisão de abrirmos a Tua palavra e podermos, ó Senhor, pela Tua obra, bendito ao Espírito Santo, tocarmos um pouco das vestes do nosso Senhor. E, de alguma forma, ter nossos olhos desvendados, para ver um pouco mais, ó Senhor, da grandeza, da sublimidade, ó Senhor, do Teu plano eterno, Teu plano imutável. Que possamos ser ganhos, ó Senhor, por Ti. Possamos confiar nos nossos corações a Tua palavra e a Ti mesmo. Para que possamos ver essa comunhão do Pai, do Filho e também uns com os outros. Somos agradecidos ao Senhor pela Tua grande misericórdia e por causa do Teu grande amor com que nos amaste e por ter enviado também o Teu Espírito com este mesmo amor e que inundaste os nossos corações de afeto e de amor por Ti mesmo. Somos agradecidos ao Senhor. Fala conosco, nós te pedimos. Em Teu nome que nós oramos. Amém.